Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 23. Eu já tinha explicado aos irmãos que a sessão que começou no capítulo 22 vai até o capítulo 25. E essa sessão são 3 tentativas do inimigo, né, da perseguição contra a igreja, de algum modo de fazer com que Deus se aparte do povo, né? Nós já vimos no capítulo 22, né, que foram enviados os mensageiros de Balaque a Balaão para trazê-lo, para amaldiçoar o povo, né? E Balaão, um profeta cego que não consegue ver e enxergar a palavra de Deus e os feitos de Deus na história, até que uma jumenta precisa falar, ou seja, Deus usa na profecia até mesmo uma jumenta. Os irmãos ali puderam aprender a ideia da profecia estática, ou seja, não depende da pessoa nem do que vai ser usado para a profecia. Deus usa qualquer coisa, inclusive uma jumenta, né, para profetizar. E agora, né, volta novamente a ideia de Balaão, que não, de maneira nenhuma, pode ser considerado um profeta de Deus. Nós vamos ver isso no desenrolar do texto. Ele vai atentar contra o povo de Deus, né, tentar de alguma maneira amaldiçoá-lo, e Deus vai, né, impedi-lo disso. Até que no capítulo, né, isso vai acontecer novamente no capítulo 24, a terceira tentativa de amaldiçoar o povo de Deus, e ao invés disso vem uma bênção, né? E por fim, no capítulo 25, a última tentativa de Satanás, eu posso dizer dessa maneira, de amaldiçoar o povo de Deus, de separar Deus do seu povo por meio do casamento misto. E aí vai ser a hora onde Deus vai se apartar do povo de Deus. Deus vai se apartar de Israel por conta do casamento misto. Então hoje nós vamos tratar do capítulo 23. É bem verdade que seria possível, né, pregar o capítulo 23 e 24, mas eu percebi que ficaria muito extenso o sermão. Então nós vamos tratar do capítulo 23. A última bênção sobre Israel vai ficar para o sermão que vem, no capítulo 24. Então ouçamos a voz do Senhor. Números 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir a Arão, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem Deus, o Senhor, a quem o Senhor não o denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás o todo. E amaldiçoa-me dali. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei até o encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão,
Pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que ali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, agora rogamos a Ti, Senhor Deus, depois de lermos a Tua palavra, que como o Senhor sempre tem feito, domingo após domingo, usa, Senhor Deus, o Teu Filho, que é completamente incapaz, Senhor Deus, de falar ao coração do Teu povo, se não for por meio do Teu Espírito. Dirige, Senhor Deus, essa pregação. Usa, Senhor Deus, as melhores palavras. Prepara o coração do Teu povo para Te ouvir, a fim de que possamos sair daqui, Senhor Deus, exortados pela Tua santa lei, confortados, Senhor Deus, com o Teu Evangelho, e mais cheios da paz de Deus, que excede todo o entendimento, por meio, Senhor Deus, da renovação das Tuas promessas sobre a nossa vida. E se há alguém no nosso meio que não conhece Cristo, que possa conhecê-lo salvificamente nessa manhã. Rogamos a Ti, no nome do Teu Filho. Amém. Em 2012, quando nós iniciamos o trabalho da Igreja do Alto Branco, e nós nos reunimos ainda numa casa aqui no bairro, próximo a Ceasa, a vizinha, vizinha colada do lado esquerdo da casa, ela percebeu que tinha ali uma reunião todo sábado, nós fazíamos apenas estudos ainda nessa época, e ela me procurou e disse que queria participar, e começou a participar das reuniões, e frequentemente estava lá conosco. Até um dia que numa conversa ela disse que ela fazia parte da igreja neopentecostal, da Igreja Universal do Reino de Deus, e que morava ali agora de aluguel, porque tinha fé no Senhor que Deus iria fazê-la prosperar, e ela tinha uma casa, e ela vendeu a casa e entregou todo o dinheiro da casa própria, que era o único bem que ela tinha na vida. Ela deu àquela igreja que entende igreja entre aspas, aquela seita, entregou todo o dinheiro nas mãos do pastor. Agora aquela mulher vivia de aluguel, muitas vezes com dificuldade para pagar o aluguel, com muita dificuldade, uma senhora já, mas mantinha uma fé impressionante, que Deus iria dar novamente a ela tudo em dobro. Naquele momento eu pude, obviamente, exortá-la, mostrar que ela estava
equivocada nos seus pensamentos a respeito de Deus, que não é assim que Deus trabalha, mas aquela mulher, ela deixou de participar das nossas reuniões e voltou para aqueles cultos idólatras da Igreja Universal. Eu fiquei pensando comigo mesmo no estudo desse texto, como essas coisas a respeito da teologia da prosperidade não são novas, né? Como é que alguém chega ao ponto de vender a única coisa que ela tinha, um bem que ela tinha para morar com sua família, e entrega, né, nas mãos de alguém que está prometendo prosperidade financeira? E observe que essas coisas elas andam juntas. Sempre que tem alguém oferecendo algo, né, de vantagem na fé, existe outra pessoa que está procurando isso, porque senão o ciclo não se fecha. Se você pensar que somente alguém, né, de má fé está oferecendo, né, prosperidade financeira como, né, por meio da fé, mas do outro lado não tem ninguém que caia nesse tipo de conversa, então você não vai ter alguém prosperando com esse tipo de oferecimento, né? Esse tipo de oferta não prospera. Mas por que prospera? Porque essas igrejas crescem e são, né, poderosas, até mesmo com representantes nas câmaras de deputados em todo o país, na Câmara Federal. Como é que está acontecendo? É porque à medida que tem alguém que oferta, tem alguém que tem demanda por essa oferta. E aí o ciclo está fechado. E nós vemos que nesse texto especificamente, não restam dúvidas que a teologia da prosperidade não é algo novo, não foi inventada na década de 60 e 70 de maneira nenhuma, mas sempre houve alguém tentando buscar Deus para ter algum tipo de privilégio, e alguém que está oferecendo Deus para que Deus seja simplesmente um banco que vai gerir suas finanças. Veja comigo no início do capítulo 23, como é que se dá essa relação entre Balaão e Balaque. Observe, verso 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Observe, Balaão, que é o falso profeta, ele está ali ordenando o sacrifício. Vem, edifica-me 7 altares. Não é edifica a Deus, edifica para mim 7 altares. E prepara para mim 7 novilhos e 7 carneiros. A questão é, onde Deus mandou, onde Deus ordenou que fossem feitos esse tipo de altar, 7 altares, com esses animais, para que o povo de Deus fosse amaldiçoado? Não há nenhum registro sequer na Bíblia, onde Deus manda alguém fazer altar, né, e imolar o sacrifício para amaldiçoar o seu próprio povo. Logo, esse profeta é falso profeta. Esse sacerdote não é um sacerdote de Deus, porque ele está, né, criando lei para si. Ele está dizendo como o sacrifício tem que ser feito, como o culto deve ser realizado e como você se achega a Deus. Não é pelo modo revelado, é pelo modo inventado. Mas eu queria que você tivesse muita atenção, né, fazendo comparação com o neopentecostalismo e muitas vezes até o pentecostalismo, que essas coisas são muito parecidas, porque, veja, o Deus que está sendo chamado aqui é o Deus de Israel. Os sacrifícios são exatamente dos animais que Deus prescreveu. Então, o modo parece ser muito, muito parecido, mas não é, porque não foi exatamente como Deus mandou. Então, hoje, nos cultos idólatras, você tem o nome de Deus. Nessas seitas, você tem na frente uma grande placa: Jesus Cristo é o Senhor. Tem isso lá.
Então as pessoas elas são levadas a pensar que porque tem o nome de Jesus Cristo na frente, então necessariamente aquilo é uma igreja e aquilo é um culto. Ora, tem o nome de Deus, tem o nome do Filho de Deus, eles abrem a Bíblia, mas eles não são nossos irmãos. Porque Balaão tinha nome de profeta, falava do Deus de Israel, sacrificava, mas é considerado em toda a Escritura como um falso profeta. Só que lembre-se, só existe oferta porque há demanda. É o que vem no verso seguinte, veja o verso 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. Ou seja, um ordena e o outro se submete. Um diz, você tem que fazer dessa forma, e o outro vai e faz exatamente da forma que foi enviado, que foi mandado. Então esse aqui é o modus operandi da teologia da prosperidade. Porque alguém quer se beneficiar, então o outro oferece o benefício, e aquele faz exatamente conforme foi enviado. Você vai perceber que eles não têm limites para isso. O sujeito que se submete a esse tipo de coisa, ele vira um escravo. Ele vai fazer tudo que aquele homem que é falso profeta lhe mandar. Coisas absurdas, loucas. Vende casa, vende o carro. Eu tive um evento há um certo tempo em Belém do Pará, que um desses falsos profetas mandou que as pessoas que tinham óculos, que precisavam usar óculos, todos fossem à frente e entregassem seus óculos ali, porque Deus iria curar aquelas pessoas. E eles vão e entregam, e aqueles óculos depois são vendidos. É assim. Em outra igreja como essa, o pastor teve a audácia de entrar num carro importado dentro da igreja, para que as pessoas tocassem nesse carro e assim fossem abençoadas. Até pouco tempo, antes de existirem as TVs fininhas, de LCD e de LED, se colocava o copo em cima da televisão. Aí veio a invenção da TV de LED, aí agora tem que mudar o modo. Você vê como é louco isso? Antes Deus escutava se você botasse o copo em cima da televisão, aí mudou a televisão, aí agora eles vão mudar a forma com que você vai ter comunhão com Deus, porque é sincrético, porque é pagão, porque não tem base na Escritura. Veja, o culto bíblico no qual nós temos adorado a Deus é o mesmo culto desde sempre, nunca mudou. O culto que nós temos hoje é o mesmo culto dos apóstolos. O culto que nós temos hoje é o mesmo culto dos profetas. Sim, mudou a administração do Antigo para o Novo Testamento, Aquilo que era cerimonial foi tirado, mas a essência do culto é exatamente a mesma. Um povo que vem se encontrar com o seu Deus. Esse encontro, perceba como é sutil a diferença. Esse encontro também é falado no culto pagão, mas ele é de outro modo. Observe, verso 3. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar notificarei. Então subiu ao morro desnudo. Veja, subiu nu para o monte. Qual é aqui, a pretensão de Balaão? Você vai ficar aqui, Balaque, não vai sair daqui, e eu vou me encontrar com Deus. Você não pode se encontrar com Deus, eu posso me encontrar com Deus. Você não tem acesso a Deus, eu tenho acesso a Deus. Eu tenho mais intimidade com Deus do que o povo. Veja se não é assim. Você vai virando escravo desse tipo de gente. Então, para tudo você precisa do pastor, do apóstolo, daquele homem que hoje é considerado até mesmo arcanjo. Você não tem acesso a Deus, você precisa ir por meio dele. E quando ele faz isso, ele se coloca na posição de Cristo. Por isso eles são anticristos, porque eles se colocam entre o povo e o Deus desse povo. E quem faz isso é Cristo, o único mediador entre Deus e os homens.
aprenderam também do catolicismo romano. Porque você tem um Papa para se chegar a Deus, porque você tem um sacerdote para... Essa é a linguagem. O padre, o pároco daquela igreja local, ele é o sacerdote da igreja local, ou seja, ele faz o sacrifício. E o povo de Deus só se chega a Deus por meio da igreja e dos seus ministros. Isso não é verdade, irmãos. Cristo disse que você, quando for orar, se tranque no quarto, você e Deus. E o Deus que lhe vê em secreto ouvirá e atenderá a sua oração. Você não precisa de mim para ser mais próximo de Deus. Você não precisa dos presbíteros e diáconos para ser mais íntimo de Deus. Isso tudo aqui foi feito para o bem-estar da igreja. Mas não é a igreja em si. Não é a igreja em si. Porque é bom ter pastores, porque eles governam a igreja, porque eles pregam, né? Porque eles exortam, eles disciplinam, cuidam dos necessitados, no caso da diaconia. Mas não é para você ser mais íntimo de Deus. Você não é mais próximo. Você tem livre acesso a Deus por meio de Cristo. Mas ele diz: eu vou sair ao encontro de Deus e você fica aqui. Você não pode ir até lá. Então continua verso 4. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparai 7 altares e sobre cada um ofereci... Preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Qual é o sentido desse tipo de palavra de Balaão para Deus? Ele chegou diante de Deus, Deus realmente se apresentou, porque lembre-se, Deus aqui está tendo outro propósito. Balaão tem o propósito de se beneficiar com a maldição do povo, de acordo com Balaque, mas Deus tem o propósito de abençoar o povo, então por isso que ele se encontra com Balaão, não é porque Balaão fez sacrifício, né? Aí Balaão vem e diz: preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. O que é que ele está dizendo com isso aqui? Senhor, eu tenho um crédito contigo, eu não subi de qualquer forma. Eu fiz sacrifício, eu matei, né? Eu dei alguma coisa ao Senhor. Além de tudo, além de tolo e além de falso profeta, né? Ele ainda é soberbo. Porque, hipócrita eu diria até. Porque ele não deu nada dele. Quem deu foi Balaque. Ele disse: Balaque, separe novilhos e cordeiros. Balaque separou, ele só fez sacrificar. Então ele não deu nada. Quando ele chega diante de Deus, ele diz: eu dei. Porque as obras de adoração que são pautadas na vanglória e na hipocrisia, elas são mentirosas. O sujeito acha que porque está todo domingo na igreja, e porque dá o dízimo fielmente, porque vem toda reunião de oração, ele pode chegar diante de Deus e barganhar com Deus. Eu fiz isso, agora aquilo. Ele intentava dizer: Senhor, eu preparei tudo isso para o Senhor. Ainda era mentira, mas ele acha que com isso ele vai subornar Deus. Agora, Senhor, amaldiçoa o teu povo. Veja qual é a resposta de Deus, verso 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. Deus não vai discutir com ele, observe isso. Deus não discute esse tipo de tolice. Ele agora vai ordenar o que é que vai ser falado. Verso 6. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e a todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse... Observe que agora na sua Bíblia deve estar assim. A organização do texto muda agora, a partir do verso 7, né? Você tem as margens, elas estão maiores, porque agora é uma profecia. E a profecia, ela é tal qual, por exemplo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. A profecia é dada em estrutura poética, por isso que está assim. Então aqui é a voz de Deus diretamente falando para o povo. Veja: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou?
Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Isso aqui são palavras de Balaão a Balaque, né, dadas pelo próprio Senhor. Existe uma confusão a respeito de Balaão, porque muita gente acha que Balaão é um profeta verdadeiro, quando ele diz, por exemplo, no verso 8, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Irmão, não caiam nesse tipo de argumento, porque Balaão, pelo menos aqui nesse texto, ele 3 vezes tenta Deus, né, por meio do pedido para amaldiçoar. O que ele está dizendo aqui é que ele não pode. Ele simplesmente chegou à conclusão que ele tentou, mas não conseguiu. Mas não é que o coração de Balaão estivesse pronto para abençoar. Ele foi ao monte para amaldiçoar, mas ele não pode. Ele está somente declarando que Deus é todo poderoso. Só isso. A Balaão é falso profeta, né? E aqui, na primeira profecia que ele vai dar, na primeira tentativa de Balaque, né, de amaldiçoar o povo, você tem a resposta de Deus dizendo quem é o povo que Balaque tenta amaldiçoar. Observe, verso 9. Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só. É um povo que habita só. O que é habitar só? Quer dizer que é um povo separado, no sentido de que é um povo isolado? Não é isso. Mas é um povo santo. Você não pode amaldiçoar esse povo, porque é um povo que vive só, ou seja, um povo que vive separado, um povo que vive de maneira santa. Santas são as leis de Israel. Santo é o Deus de Israel. Santo é o povo de Israel. As vestes deles eram diferentes. O modo de falar é diferente. O modo de caminhar é diferente. Esse é um povo santo. Não é só santo, isso aqui é declaração do falso profeta. Veja ainda, verso 10. Quem contou o pó de Jacó, ou quem enumerou a quarta parte de Israel? É um povo numeroso. Cumprimento de profecia. Veja comigo Gênesis capítulo 28. Sempre bom, né, lembrar que aqui estão sendo cumpridas as promessas do Senhor. Gênesis 28, verso 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, é um povo grande, numeroso, santo, e que tudo que faz é abençoado. Voltando lá para Números capítulo 23, né, a última declaração que Balaão faz a respeito do povo, na segunda parte do verso 10, é que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Veja que ele qualifica a morte do povo de Deus, é a morte dos justos. Então existe a morte do ímpio e existe a morte do justo. Me chamou muita atenção, né, a precisão de um comentarista quando disse assim: ora, mas se como muitos dizem que no Antigo Testamento não se tinha ainda a compreensão da ressurreição, qual é a diferença da morte do justo para a morte do ímpio? Nenhuma, todos vão morrer. Né? Não pode ser porque um morre mais tranquilo e outro morre de uma facada. Isso não tem sentido nenhum. A morte do justo, ela é diferenciada da morte do ímpio pelo que vem depois da morte. Esse é o conceito bíblico completo. Ambos morrem. Como é que é chamada a parte posterior à morte do ímpio? Segunda morte. Como é que é chamado a fase posterior da nossa vida após a morte? Vida eterna. Então há uma diferença. Balaão, observando por esse povo, ele quis ter a vida eterna.
Ele disse: eu queria ter a morte de Israel e não queria ter a morte dos moabitas. Só que essa conclusão não quer dizer muita coisa, porque muitos querem ter a morte dos justos, mas quase ninguém quer ter a vida dos justos. Muitos querem ser ricos, há poucos querem se acordar cedo, investir, empreender para chegar lá. E ainda que a salvação não seja por nossa obra, nem pela força do nosso braço, porque é de graça, mas ela foi pela obra de Cristo, e existe também uma responsabilidade sobre o justo, para que viva de maneira justa. Sim, dependemos de Deus, do Espírito de Deus, mas também é verdade que nós precisamos nos esforçar. É um grande labor o processo de santificação, e é duro e temos caído muitas vezes. Mas aqueles que anseiam pela a morte dos justos não podem ser como Balaão, que concluíram isso, mas seguiram na impiedade. Quem deseja a morte dos justos, deseja também ter a vida dos justos. Então a primeira palavra que foi dita a respeito de Israel foi: esse é um povo santo, esse é um povo numeroso, e esse é um povo que vai habitar na eternidade. Foi a bênção que Deus trouxe sobre Israel. Agora a resposta de Balaque, verso 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás o todo, e amaldiçoa-me dali. Segunda tentativa. Ora, você provavelmente pensou Balaque: Balaão não está conseguindo amaldiçoar o povo, porque ele vê aquele monte de gente, né? Como a expressão era dada, um povo que cobria a terra, e ele tinha medo de amaldiçoar o povo. Aí qual é a estratégia agora? Nós vamos lá para trás, você vai ver só um pedacinho do povo, e você vai amaldiçoar de pedaço em pedaço. Talvez agora dê certo, né? Esse é o pensamento ímpio de Balaque. Veja agora, verso 14: levou consigo a um campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui junto ao teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Mais uma vez, né? Fica aqui que eu vou. O que me chama a atenção agora nesse ponto, além da insistência de Balaque, é que a impiedade, ela não desiste fácil. Ela não desiste fácil. Veja, primeira tentativa aqui, segunda tentativa, no final do texto, ele ainda vai a partir do verso 27, a terceira tentativa de amaldiçoar o povo. Só que a iniquidade, ela é feita não sem custo, mas existia um custo muito pesado em tudo isso. Porque ele tinha que separar, fazer altares, levantar altares. Ele precisava separar novilho e carneiro. Lembre-se, irmãos, vocês conhecem bem o sistema sacrificial. O novilho, ele só era entregue quando era um pecado nacional, ou seja, um pecado de toda a igreja, ou quando era um pecado de um sacerdote. Porque era um animal tão caro, né, e tão pesado, que mostrava isso, que quando era usado o novilho é porque o pecado era muito grande. E ele está entregando aqui novilho e carneiro, que são os animais mais caros, sem dificuldade nenhuma. Ele está investindo tempo de fazer 7 altares, vezes 3, né? Foram 3 tentativas, 21 altares, com carneiros e novilhos para cada um desses altares. Ele não fez conta para isso. Porque os ímpios, eles muitas vezes são, os filhos das trevas são muito mais diligentes, muitas vezes, do que os filhos da luz. Porque nós temos dificuldade, irmãos, para coisas pequenas que fazemos para Deus.
Temos dificuldade de acordar cedo no domingo, dificuldade de nos organizar. Eu diria até mais coisas que acontecem na igreja que são realmente vergonhosas. O sujeito tem dificuldade de vir para a reunião de oração porque trabalhou o dia todo. Olha, quem vem não trabalhou. Os 15, 18, 20 que vêm, não, passaram o dia descansando. Todos trabalharam, irmãos. Todos trabalharam. Você quer ver, quando terminar aqui o culto, a diferença de número de pessoas que ficam do culto para o que vai ficar na escola dominical? Preste atenção. Se não acontecer hoje é porque eu estou dizendo. Mas vai embora, aquele portão ali, saem carros e mais carros, porque ninguém quer fazer o sacrifício para ficar para a escola dominical, porque tem que almoçar. Eu entendo que seja isso. Eu entendo que seja isso. Você não faz sacrifício das coisas mínimas. Os ímpios fazem de tudo. Não tem condição para contribuir na igreja. Aquela mulher que eu falei no começo do sermão, ela entregou a casa dela. Não é para você entregar a sua casa, óbvio, você sabe disso, isso é loucura. Mas os 10% que Deus mandou a gente não consegue. E cantamos, Senhor, faremos tudo pelo Senhor. Não fazemos, irmãos. Não fazemos. Preste atenção, quinta-feira, quem vier, quantos vão estar aqui? Escola Bíblica Dominical, se não vai acontecer hoje, né, acontecerá novamente. E Deus permita que não. Deus permita que você seja constrangido por Balaque. Que você, a partir de hoje, você saia daqui constrangido, dizer, como é que o ímpio edificou 21 altares e deu os carneiros e os novilhos que tinham, e eu não consigo ficar para a escola dominical, e eu não consigo vir para a reunião de oração, e eu não consigo fazer o mínimo na casa do Senhor. O mínimo. São perseverantes eles na impiedade. Não fazem medida do que vão entregar para Satanás, que lhes promete o inferno. E você que tem a promessa da morte dos justos, não consegue dar nada para o Senhor. Então continua o texto, verso 16: encontrando o Senhor com o Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse, torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, veja, agora, segunda vez, vai e amaldiçoa esse povo. Aí vem, mais uma vez, observe que o texto agora mudou de formatação, né? Agora ele volta a ser em formato de profecia, que tem a mesma estrutura de poesia. Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Agora ele não fala, na segunda bênção, já não é mais, o foco não é descrever quem é o povo, né? O povo é santo, numeroso e tem a vida eterna. Agora é o Deus desse povo. Quem é o Deus desse povo? Em primeiro lugar, imutável. Deus não é homem para que minta. Balaque, ele achava que pelas suas muitas tentativas, né, de
como a gente diz hoje, você tem água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Ele fica pensando nisso. Se eu ficar tentando, uma hora ele vai mudar de posição. E na segunda tentativa Deus disse: não adianta, eu não vou mudar, porque eu sou imutável. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Quando você vê, de alguma maneira, a Bíblia dizendo que Deus se arrependeu, observe que o contexto mostra que foi o homem que se arrependeu. Mais uma vez, a Bíblia não foi escrita para que eu entenda o que Deus sabe, mas para que eu entenda o que Deus quer revelar para mim. Por isso que ele usa a linguagem de arrependimento. Quem se arrependeu ali foi o homem. Então Deus não se arrepende, porque ele não pode, é da natureza de Deus. Pense comigo, por que você se arrepende das coisas? Você se arrepende porque depois você chega para a pessoa e diz: olha, eu infelizmente mudei de opinião, porque eu não avaliei isso, eu não pensei naquilo, eu não analisei aquilo outro. Você deve fazer isso porque você não é Deus. Mudar de opinião é uma coisa comum entre os homens, porque nós não somos Deus, não avaliamos bem as coisas. Deveríamos avaliar melhor, mas muitas vezes falhamos nisso. Mas Deus não muda, porque é da natureza dele a perfeição, e tudo está sob a tutela do Senhor. Ele diz: não, eu não posso mudar, porque eu sou o mesmo, e eu não posso revogar o que eu disse ao meu povo. Em segundo lugar, você tem agora a questão pactual. Veja o verso 21. Deus não viu iniquidade em Jacó. Como não viu? Como é que Deus olha para Israel e não vê iniquidade? Um povo que a gente vem acompanhando, murmurou, reclamou, desejou voltar para o Egito, toda hora reclamando e murmurando, e Deus olha e diz: não, mas eu não vejo iniquidade em Jacó. Não é que ele não vê iniquidade, é porque quando ele vê, ele olha para o outro. Observe: o Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como a do boi selvagem. Ele está chamando aqui sobre a obra da redenção. O pacto dele não vê a maldade do povo, baseado na obra da redenção. E na obra da redenção ele levantou o mediador. Então quando Deus olha para o povo, não vê iniquidade por conta do mediador. Quando Deus olha para você, ele não lhe destrói, porque ele vê Cristo em você. Esse é o motivo pelo qual temos a esperança da vida eterna. Não é porque somos mais santos do que os ímpios, no sentido que isso depende de nós, mas é porque Deus vê Cristo quando olha para o seu povo. Então ele diz: não vi iniquidade em Jacó. Agora, isso não quer dizer que Jacó não seja atingido muitas vezes. Veja verso 22. Deus tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel. Existem muitas forças espirituais contra a igreja, irmãos. Nós temos visto isso com mais clareza no livro de Atos dos Apóstolos. Há perseguição, a fúria do mundo contra o povo de Deus. Agora, o que você precisa entender é que não vale encantamento contra Israel. Nessas seitas neopentecostais, você vê muito isso. Culto de quebra de maldição. Maldição hereditária. Romper com problemas do passado. Expulsar demônio de crente. Essas coisas obviamente são heresias. Por um motivo óbvio: não vale encantamento contra a igreja. Se você é do Senhor, nenhuma dessas invenções vai contra você. Crente com medo de macumba, por exemplo: fizeram um trabalho contra mim, eu preciso ir na reunião tal para desfazer o trabalho. Não existe encantamento contra você, meu irmão.
O pior inimigo que você podia ter é Deus. Ele acabou de dizer: não vejo iniquidade em Jacó. Como é que um ímpio vai fazer alguma coisa contra você? Impossível, se não for pela mão de Deus. E ele diz mais: eu vou dar força a esse povo. A descrição é o boi selvagem, né? A força do povo. Então Deus está começando a tratar aqui que esse é um povo forte. A igreja precisa se ver dessa maneira. Ela é fraca em si mesma, mas forte no Senhor. Eis que, veja verso 24: o povo se levanta como leoa e se ergue como um leão. Nós provavelmente vamos voltar, né, a esse texto aqui no sermão seguinte. Mas isso aqui é uma citação de Gênesis 49. Abra comigo, por favor. As bênçãos que são profetizadas sobre Jacó. Observem. Verso 9: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem despertará? Veja, é a citação que está lá em Números 23. Quem vai mexer com esse leão? O povo de Deus é como um leão. E o que é que vai na frente de Judá? Qual era o estandarte de Judá? O leão da tribo de Judá. Verso 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Veja, ele está falando no geral, o povo, Judá, leão, e agora ele passa a falar de uma pessoa específica, Siló, que não é traduzida aqui, é transliterada, porque é exatamente como está no texto hebraico, Siló. E agora Siló é uma pessoa, porque vão obedecer a essa pessoa. Aí, verso 11: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulun habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e os seus limites se estenderá até Sidom. De Judá virá um como leão. E esse leão da tribo de Judá, quem vai mexer com ele? Porque todos os povos obedecerão a ele. Aqui é tratado como uma pessoa. Se você voltar comigo lá para Números 23, é o povo. Porque o povo muitas vezes é confundido com o próprio Cristo. Israel não é Cristo, Cristo é Israel. Então você entenda que aqui ele está falando que o povo vai prosseguir como um leão, porque diante desse povo está o leão da tribo de Judá. Mas quando Siló vier, aquela pessoa, Cristo, então a igreja terá diante de si o leão da tribo de Judá. Por que temer, irmãos? Porque a igreja vai ficar com medo de encantamento, de macumba, de trabalho, de coisa desse tipo? Não precisa ter, porque nós somos como o leão, o povo, porque temos o leão da tribo de Judá à nossa frente. Esse não é um povo frágil. Tem sido dito muitas vezes, a narrativa é muito errada a respeito do povo de Deus. Nos tratam como, os coitadinhos, os que são, de alguma maneira frágeis, pequenos, precisam ser cuidados. Não, é um povo que é como um leão. Nunca teve medo de rei, nunca teve medo de imperador, nunca teve medo de lei contra a igreja. E agora nós vamos ter medo? Nós temos o leão da tribo de Judá à nossa frente, irmãos. Então não há encantamento contra esse povo. Então verso 25: então disse Balaque a Balaão:
Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás, nenhuma coisa nem outra. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu tudo que o Senhor falar, isso farei. Balaque disse assim: não vamos fazer mais nada não. Você nem fala a favor nem contra. Você fica neutro. Aí Deus vai mostrar: não existe neutralidade espiritual. Ele diz: não posso. Não te disse eu tudo que o Senhor falar, isso farei. Não é que ele não quer, que ele não pode. O ímpio não consegue ser neutro, né? O sujeito diz assim: eu não tenho religião não, para mim, tendo Deus. Ora, mas tendo Deus, aí tem um que diz que Deus é Maomé, o outro diz que Deus é Jesus Cristo, tem um que diz que Deus sou eu mesmo. Então você vai crer em tudo isso ao mesmo tempo? Eu sou neutro. Não existe neutralidade. Lembre-se do que Cristo disse: ou você é por mim, ou você é contra mim. À noite nós vamos ver novamente esse princípio. Não existe neutralidade espiritual. E aí a última tentativa de Balaque, verso 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou o Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Agora a última tentativa, né? Eu vou te levar para o Monte Peor. Esse é um daqueles abismos que nós temos por conta da história, do contexto, que precisa ser transposto. O que é o Monte Peor? O Monte Peor é o monte de Baal Peor. Os irmãos já devem ter ouvido falar nesse falso deus, Baal Peor. Então, era comum que os deuses estranhos fossem adorados nos montes. Então ele disse: se você for para o Monte Peor, provavelmente ali vai dar certo. Por quê? Porque aquele monte é o monte de Baal. Então eles entendiam que Deus não teria jurisdição sobre aquele monte. Deus não vai poder entrar no monte, porque o monte é de Baal, né? E até a palavra Baal em hebraico é proprietário, ou seja, o Deus que é proprietário daquele monte. Ele tem poder sobre aquele monte. Então Deus não vai para lá. Ou se ele for, ele vai respeitar, porque o monte é de Baal. E ele vai para lá, e mais uma vez ele vai ser envergonhado. Porque esse homem, ele pensava que Deus tem poder sobre uma coisa e não sobre outra. Que Deus é Deus de um lugar e não de outro. E ele tentava adorar a Deus e ter Deus ao seu favor, só que fazia tudo do modo errado. É mais um texto, irmãos, para a gente refletir a respeito do que é a adoração verdadeira e a adoração falsa. Porque Balaque, assim como o povo de Israel, estava buscando ter Deus a seu favor, o Deus verdadeiro. Mas um ia por meio do mediador, da forma que Deus revelou, e o outro ia segundo o seu coração. O que vai a Deus por meio do mediador vai em graça. O que vai a Deus sem o mediador tenta pagar, subornar a salvação e o acesso a Deus. É por isso, irmãos, que é sempre necessário lembrarmos: a salvação é de graça, o acesso a Deus é de graça, não pode ser comprado. Em segundo lugar, é mais uma vez necessário lembrar que você tem livre acesso a Deus, independentemente do seu líder. É bom ter pastores, mas você não precisa deles para ter intimidade com Deus. Você precisa deles para comungar na igreja, para ser pastoreado na igreja, né? Porque aí a conclusão pode ser aquela loucura do desigrejado. Então, se eu não preciso de pastor, então eu sou pastor de mim mesmo. Num sentido, todos nós somos pastores de nós mesmos, mas no outro sentido, Deus deixou pastores e mestres para governar a igreja. Então isso também é necessário. Em terceiro lugar,
preciso relembrar os irmãos da diligência dos ímpios e da nossa fraqueza em nos sacrificar ao Senhor. Se você abrir comigo Romanos capítulo 12, é o último texto que a gente vai ler hoje. Romanos 12. Verso 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é uma apresentação de um sacrifício. Só que no Novo Testamento não é mais por meio de novilhos e carneiros, mas do seu próprio corpo. Como é que era feito ali o holocausto, né? Que é a palavra que está sendo usada aqui para sacrifício? Tudo era queimado no altar. Tudo era entregue no altar. Deus não quer nada menos do que tudo que você tem. Não no sentido da teologia da prosperidade, que vai arrancar tudo que você tem, mas Ele quer o seu corpo e a sua alma. Ele quer a sua adoração e o seu trabalho. Ele quer de você a maneira com que você trata os pastores e a maneira com que você trata sua esposa. A maneira com que você educa seus filhos e a maneira com que você faz negócio. Deus quer todo o seu ser sendo entregue a Ele. Ele não aceita nada menos do que isso. Porque quando Ele foi lhe salvar, Ele não deu um Cristo pela metade, mas Ele fez um holocausto de Cristo no altar da cruz do Calvário. Portanto, irmãos, o que Deus espera de nós, que todo o nosso ser seja entregue a Ele. Não a nossa casa no sentido físico. Ele não quer 100% do seu dinheiro porque já é dele, mas Ele quer tudo que lhe pertence servindo a Ele. Que o Senhor nos livre do sincretismo religioso e nos ajude a adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós damos graças a Ti, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia sobre nós, que nos lembra que somos um povo especial aos Teus olhos, santo, numeroso, que tem a vida eterna à nossa frente. Ao tempo que o Senhor nos lembra também quem o Senhor é, imutável, glorioso, e que trata o seu povo, Senhor Deus, não de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com os méritos de Cristo. Te glorificamos porque todos os domingos recebemos a Tua bênção. E essa bênção nos acompanha todos os dias da semana. E agora, Senhor, Te pedimos, nos ajuda, a fim de que possamos viver de acordo com as palavras que o Senhor disse a nosso respeito nessa manhã. E que em Cristo possamos cumprir aquilo que é de acordo com a Tua palavra, a nossa obrigação. Nele nós oramos. Amém.